Bom demais estar com vocês. Sempre muito bom. Essa igreja é fantástica, né? Se você não me conhece ainda, meu nome é Eduardo, eu sou pastor aqui na área de educação cristã da igreja e eu amo a palavra de Deus. Nós estamos conversando nesse mês aí sobre as parábolas de Jesus, certo? Você sabe o nome da série em que nós estamos? Está ali já, ó. Primeiro o esboço da palavra, isso aí. Estamos falando sobre Jesus, o contador de história. Se você tem aí o teu celular, você pode apontar aqui para ter o esboço da palavra, você pode acompanhar melhor, anotar alguma coisa. Você também tem aqui o QR Code do boletim, ou você pode ir direto no aplicativo da IBB. Você pode baixar o aplicativo e tem lá o esboço do boletim, ou o esboço da palavra, e o esboço do boletim é boa, né? O esboço está no boletim também. Temos artigos e outras coisas mais lá. Então dá uma olhadinha lá para acompanhar com a gente. Então estamos falando sobre as parábolas de Jesus, certo? Jesus, o contador de história. E eu tenho uma pergunta para você. Você já se sentiu injustiçado alguma vez? Já aconteceu algo que te fez assim, por que essa pessoa aí, tão má se dá tão bem, e eu aqui estou tentando fazer as coisas certinho e não consigo me dar tão bem? Mas alguns anos atrás, eu me senti muito assim, confesso para você, que eu li uma entrevista de um cara chamado Ted Bundy. Alguém já ouviu falar nesse cara? Ted Bundy era um serial killer, um assassino em série americano, dos piores que já pisaram nessa terra. Um homem vil, frio, calculista, terrível. Ele estuprava, matava, decapitava mulheres, era um homem muito terrível. Eu li essa entrevista com ele, ele confessou mais de 30 homicídios. Isso que ele confessou, o número real, dizem que ninguém sabe quanto foi. Ele foi realmente terrível, mas nessa entrevista algo me chamou a atenção. Ele estava sendo entrevistado por um pastor, e ele confessou que se arrependia dos seus pecados. Ele confessou, ele disse que entregou a vida para Jesus. E aquele entrevistador, pastor, ele perguntou assim, mas e agora? Você entregou sua vida para Jesus, então está tudo bem? Você acha que você não precisa mais enfrentar a consequência? Que no caso dele era a pena de morte, ele estava condenado à morte, a cadeira elétrica. E ele falou, não, eu vou pagar pelos meus pecados, a diferença é que agora, no momento que depois eu enfrentar aquela cadeira elétrica, eu estarei com Jesus. E eu confesso que em vez de olhar e falar, puxa, glória a Deus, eu olhei assim e falei, mas esse cara foi tão mal. Esse cara fez tanta coisa ruim para dezenas de famílias. Esse cara vai para o céu? Não me parece justo que no final Ted Bundy tenha a mesma recompensa do pastor Edmilson. Não me parece justo que esse cara, no final, vai ter a mesma recompensa que eu. Você já se sentiu assim? Todos nós já nos sentimos injustiçados, né? Porque tem tanta gente ruim que se dá bem. Queridos, essa mesma pergunta, ela estava na mente de muita gente nos tempos de Jesus. Essa era uma pergunta comum também. Abre comigo a sua Bíblia ou o seu dispositivo lá em Mateus. Mateus capítulo 20. O evangelista relata a parábola dos trabalhadores na vinha, ou como alguns gostam de chamar, a parábola do proprietário, do dono generoso, do patrão generoso. Mateus 20, 1 até o 16. Começa dizendo assim, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha.
Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Versículo 8. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o denário, o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu o quê? Um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Você consegue lembrar por que Jesus contou essa parábola? No capítulo anterior, no capítulo 19, o que acontece? Jesus encontra um jovem rico. Lembra dessa situação? Ele encontra aquele jovem rico e que pergunta a Jesus: mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Então Jesus diz, o que a Escritura diz? E ele tem a resposta, né? Ele diz: eu tenho que obedecer os mandamentos, honrar pai e mãe. Ele dá todos os... né? Ele sabe a letra do negócio. Jesus então responde para ele: isso aí, então vai lá e faça isso. E ele responde o quê? Mestre, eu já faço. Então Jesus diz o que para ele? Então só falta uma coisa: vá, pega tudo que você tem, me ajuda, faz o quê? Vende, dá aos pobres e então me siga. Aquele jovem sai muito triste porque ele era muito rico. Os discípulos ficam chocados com a resposta, com aquela situação, e perguntam: Senhor, então, mas quem é que pode ser salvo? E aí o que Jesus responde de certa forma é mais ou menos assim: ninguém pode se salvar. Só Deus pode salvar alguém. Com isso, queridos, Jesus estava ensinando que segui-lo significa confiar que é Ele que supre e é Ele que recompensa. Jesus, então, logo depois disso, ele promete aos seus discípulos. Os discípulos falam: mas nós seguimos, nós deixamos tudo, nós somos até melhor do que aquele jovem rico. Então Jesus promete aos seus discípulos recompensas maravilhosas, mas ao mesmo tempo Jesus repreende aqueles discípulos por, assim como aquele jovem rico, estarem orgulhosos de si, estarem orgulhosos de serem mais importantes, ou de serem o primeiro, ou os primeiros, um dos primeiros. Era igual. Ele afirma então que o reino de Deus é diferente. No reino de Deus não é assim. Vocês se acham primeiros, mas os primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. Então, para ilustrar esse princípio, um princípio da generosidade incompreensível de Deus,
ele conta essa parábola que nós acabamos de ler. Queridos, uma das lições valiosas que eu aprendi e tenho aprendido ainda, é que toda comparação, exceto uma, a gente vai chegar lá em qual é essa uma, toda comparação, exceto uma, vem do inimigo. Seria ótimo que esses trabalhadores soubessem disso, mas eu acho que eles faltaram o culto onde eu aprendi isso. O ponto central de Jesus aqui é mostrar que a riqueza que importa é a riqueza eterna, é a riqueza espiritual. A parábola, então, ela aborda primeiramente essa comparação egoísta dos trabalhadores, a comparação egoísta daqueles homens. Jesus começa ali falando de um homem, proprietário de uma vinha. Vinha ali a plantação de uvas era um elemento muito comum. Todo mundo que ouviu Jesus conseguia imediatamente pensar na vinha, sabia como que acontecia. Nessa parábola, os estudiosos, eles concordam que o homem, esse dono da vinha, ele representa Deus. Eles concordam, a maioria concorda também que essa vinha representa a graça de Deus, a graça comum está ali para todos. Existe uma discussão, no entanto, sobre o que significa o denário, essa moeda da época que era o salário de um dia de um trabalhador. Sabe, Lutero, por exemplo, Lutero dizia que esse denário significava as recompensas eternas, vida eterna. Só que do outro lado a gente tem um cara chamado Agostinho, que afirma que o denário Lutero afirmava que eram recompensas terrenas. Tá, volta. Lutero afirmava que eram recompensas terrenas. E Agostinho falava, não, é a salvação eterna. E aí, me diz, com quem que a gente fica? Lutero ou Agostinho? Cadê os teólogos de plantão aqui? Temos? Queridos, nem Lutero nem Agostinho, certo? Nós somos batistas. Eu tenho a resposta, mas para ter essa resposta você vai ter que aguentar até o final do culto, até o final da mensagem. Aguenta aí. Recompensas terrenas que recebemos aqui na terra ou recompensas eternas? A gente vai chegar lá. Por enquanto nós vamos voltar para a parábola. Imagina comigo então, o proprietário, ele sai de casa cedo e ele vai para a praça. Essa praça, na verdade, é uma espécie de mercadão público. Pensa numa mistura de rua da cidadania com mercado público. E ele vai para lá, os trabalhadores vão para lá, porque eles estão em busca de oportunidades. E esse proprietário, então, chega na praça, é época de colheita. A colheita precisa ser feita logo. Os trabalhadores já sabem disso. Eles se aprontam cedo, vão para a praça em busca do trabalho, eles dizem, vamos ficar por perto. Então esse proprietário chega, ele olha aquele bando de homens sem fazer nada e escolhe, você, venham comigo, vamos lá para a minha vinha, tem muito trabalho para ser feito. Eu não sei como é que ele escolhia, talvez algum pensasse, não, olha, ele me escolheu primeiro porque eu sou mais bonito, me escolheu primeiro, eu tenho os dentes melhores. Não sei. Eu sei que mais tarde, esse mesmo homem volta, chama mais alguns e deixa outros de lado. Ao meio-dia, ele volta. Às 3 da tarde, mais uma vez, e finalmente, às 5 da tarde. Alguns são convocados, outros ainda ficam por lá. Os últimos trabalhadores vão com ele, trabalham por apenas 1 hora. 6 da tarde, hora de pagar. O proprietário chama o administrador e fala, paga para o pessoal. Começa então pelos que chegaram depois. Ele começa então pelos últimos. Os últimos estão ali esperando e eles recebem quanto? 1 denário. 1 denário era o salário justo para um dia inteiro de trabalho.
mas era um salário incompreensivelmente generoso para apenas 1 hora de trabalho. Os trabalhadores da primeira hora, então, eles se entreolham, ficam assim, olha, imagina se os últimos receberam um denário, o que a gente vai receber? Vai receber talvez uns 8 denários. O encarregado continua a pagar, 1 por 1. O combinado, 1 denário para você, 1 denário para você. Ele chega nos primeiros a contratado, que trabalharam o dia todo, e paga quanto para eles? 1 denário. O quê? Que injustiça é essa? Eu trabalhei por 10 horas. Esse aqui, trabalhou por 1 hora. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido? Pergunta o proprietário. Como não faz sentido? Eu não paguei para você o que eu prometi? Queridos, o problema aqui não é a injustiça ou a aparente injustiça do proprietário. O problema aqui é o egoísmo que resultou em comparações. E isso gerou o quê? Falta de contentamento. Isso fez com que os trabalhadores acreditassem que o dono da vinha era injusto. É mais ou menos assim, a gente tem aqui um diagrama. O egoísmo, ele gera o quê? Comparação. Você e eu somos egoístas, é por isso que é normal a gente fazer comparação. E essa comparação gera o quê? Falta de contentamento que resulta numa visão errada de quem é o nosso Deus. Esse padrão de egoísmo que leva ao engano era verdade na época de Jesus. Você acha que ele é verdade na nossa época ainda? Você acha que isso funciona aqui também? Egoísmo gera comparação? Sim! Nós precisamos falar também da nossa comparação egoísta. Infelizmente é muito fácil nos colocarmos no lugar daqueles que trabalham mais, daqueles que chegaram antes, daqueles que aparentemente foram injustiçados. Queridos, é verdade, a verdade é que assim como aqueles homens, muitos de nós estamos cegos por causa do nosso egoísmo. Esse egoísmo, ele gera o quê? Comparação que revela a nossa falta de contentamento, e isso impede que nós tenhamos a visão correta sobre o nosso Deus. Queridos, sempre vai existir alguém melhor. Sempre vai existir alguém mais bonito, alguém mais rico, alguém mais bem-sucedido, alguém que fala melhor, alguém que canta melhor, alguém que é mais carismático. Nosso coração é naturalmente egoísta. É por isso que nós comparamos. É por isso que nós fazemos comparação o tempo todo. E como eu já falei, toda comparação, exceto uma, vem do inimigo. Nesse mundo, queridos, a chuva, ela cai sobre todos. O mundo não gira ao meu redor. O mundo não gira ao teu redor. Você é como o trabalhador que reclama do dono da vinha. Você é como esse reclamão aqui? Eu espero que não. Veja lá o versículo 13 comigo. O versículo 13 diz assim: mas ele respondeu a um desses reclamões aí: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Me diz aí, como é que o proprietário da vinha chama esse trabalhador? Amigo. Você acha justo chamar um cara que está reclamando de amigo? Sabe o que eu lembrei? Será que essa palavra amigo é a mesma palavra que Jesus usa com os discípulos, lá em João 15:15, quando ele reúne os discípulos e fala assim: meus discípulos, eu não chamo mais vocês de servo, mas eu chamo vocês de amigos. Eu falei, mais uma injustiça aqui. Como é que esse proprietário chama esse
cara que está reclamando, está achando ele injusto, de amigo. Sabe o que eu descobri? Fiquei curioso. Fui buscar lá nas línguas originais. Essa palavra aqui não é a mesma. Eu fiz, ufa, já pensou? A palavrinha que você provavelmente conhece, quer ver como você conhece grego? Filosofia. O que é filo? Amigo em grego. Essa palavrinha aqui não é filo, não é filos, filéu. Não é. Essa palavrinha é uma outra palavrinha que fala assim, ó, hetairos. Eu fui olhar lá e falei, legal, essa palavra aqui é diferente, mas onde está essa palavra? E eu descobri que essa palavra só é usada por Mateus, e ele usa somente 3 vezes. Novo Testamento inteiro só tem 3 vezes essa palavra. A primeira vez é aqui, nessa parábola. O proprietário vê o trabalhador infeliz, ingrato, e chama ele de, entre aspas, né, amigo. Eu acho que a gente deveria ter traduzido como companheiro, alguma coisa assim, né? Alguém tem o telefone da Sociedade Bíblica, manda eles mudarem lá, né? Mas a primeira vez é aqui. Ele falou, companheiro, ô parça, você acha que eu fui injusto? A segunda vez, quando Jesus conta a parábola do casamento, e no meio do casamento eles encontram um homem que não está com as vestes nupciais. Você lembra dessa parábola? O que acontece? O noivo chega para esse homem que não está vestido a caráter, não tem as vestes nupciais. Como é que que o noivo chama esse homem? Vocês sabem. Amigo, por que você não está com as vestes nupciais? Que palavrinha é essa? Essa, hetairos. Amigo, por que você não está vestido corretamente para o meu casamento? E aí ele é expulso, e a Bíblia diz que ele foi para um lugar onde há choro e ranger de dentes. Que legal, né? Amigo, você não está com a roupa certa. Vai para o inferno. É isso que acontece. A terceira vez, sabe onde é que é? Jesus acaba de ser traído. Judas vem chegando. Como é que Jesus chama Judas? Amigo, o que o trazes aqui? É essa palavra aqui. Você percebe? Essa palavra não é uma boa para você chamar os seus amigos. Amigo, o que traz aqui? Essa é uma palavra ruim. Essas pessoas que trabalham na vinha, elas desfrutam da graça de Deus, mas o que está acontecendo aqui é que essas pessoas não receberão a recompensa eterna, porque elas não eram servos, elas eram, entre aspas, amigos. Essa palavra, mais uma vez, entre aspas, amigo, ela nos dá dicas sobre o significado do denário. Lembra a luta entre Lutero e Agostinho? Queridos, o denário representa as coisas que nós recebemos aqui na terra. Esse trabalhador que reclamou era um amigo. Assim como Judas era amigo de Jesus. Assim como o homem que foi expulso do casamento era amigo, entre aspas, do noivo. Aquele trabalhador reclamão, ele receberia apenas aquele denário, que era o fruto do trabalho dele. Você trabalhou, toma aqui, você vai receber o seu denário. Mas ele não receberia a recompensa eterna. Queridos, diante dessa situação, os ouvintes de Jesus, eles estavam entendendo qual era o ponto que Jesus estava fazendo. O ponto que Jesus estava fazendo ali era que a recompensa que importa é a recompensa eterna. A única recompensa que vale a pena é a recompensa que dura para sempre. O salário de cada um que os trabalhadores recebeu era justo, pois o proprietário da vinha era justo. Queridos, eu gosto de imaginar a história por trás do texto. E se aquele último trabalhador contratado tivesse um nome? Ele tinha um nome, eu não sei qual é, mas eu vou imaginar que era Yosef. E se o Yosef fosse casado com a Sara e tivesse 3
filhas, 3 meninas lindas. Imagina que Yosef, ele acorda todos os dias às 4:30 da manhã, ele lê a sua Torá, ele se apronta e vai trabalhar, vai buscar trabalho na praça. Ele caminha por quase 1 hora para chegar lá. E a cada manhã, o Yosef tem a mesma esperança: vou ganhar dinheiro para comprar pão para as minhas filhas e para a minha família amanhã. Eu quero ganhar o suficiente para comprar alimento para o dia seguinte. Às vezes ele fica o dia inteiro lá e não consegue trabalho, às vezes ele consegue trabalho logo cedo. Mas naquela semana em especial, o Yosef está meio desanimadão. Já faz 3 dias que ele não consegue trabalho. Já faz 3 dias. Ele acorda naquele dia ainda mais cedo. Não está funcionando, né? Está acabando a pila. Ele acorda naquele dia ainda mais cedo, e ele vai para a praça, e a movimentação na praça começa. Ele vê os trabalhadores, ele vê os proprietários das lavouras chegando, pois é época de colheita, e a colheita precisa ser feita logo. Só que tem tanta gente lá que Yosef parece invisível. Às 8 da manhã, então, já não havia mais donos de lavoura contratando. E Yosef ficou lá. Ele está triste, mas ele fala: não, eu vou esperar, não posso voltar para casa assim, mais um dia não dá. Às 9, aquele trabalhador chega e Yosef está lá, esperando, mas nada acontece. Outra vez o homem vem contratar, já era 12:00, e Yosef quer trabalhar, mas mais uma vez ele não estava ali por perto. Senhor, o que está acontecendo? O Yosef pensa. Isso acontece então novamente às 3 da tarde. Yosef estava ali, pronto, mas não foi contratado. Então no fim do dia ele está triste. Ele pensa: eu aguardei o dia inteiro, eu tentei tudo o que eu podia, mas vou voltar para casa sem nada, Senhor, nem um pão, nem uma medida de farinha, nada. Mas aí ele ouve uma voz: ei, você. Ele olha: por que você está aí sem trabalhar? Então, ninguém me contratou, Senhor. Eu estou aqui desde cedo, mas infelizmente, nada. Então venha comigo, vem para a minha lavoura, tem muito trabalho lá. Nossa, falta 1 hora só, mas vamos lá. Ele vai para aquela lavoura, ele começa a trabalhar com muita alegria, porque apesar de trabalhar 1 hora só, ele sabe o quê? Que algum dinheirinho ele iria receber. E ele trabalha muito alegre. No final do dia, então, todos param, todos se limpam, se alinham, se agrupam para receber o que lhes é devido. O chefe, então, começa com quem? Com Yosef. Yosef chega aqui. O que ele dá para Yosef? 1 denário. Senhor, é isso mesmo? Está certo? Sim, está certo. É isso mesmo. Isso é o justo. Eu quero lhe pagar isso. Muito obrigado! Com isso eu posso comprar 8 quilos de pão. Com isso eu posso comprar azeite. Com isso minha família vai ter comida por vários dias, por alguns dias. Isso é sensacional. Muito obrigado, Senhor. Pode pedir qualquer coisa para mim. Eu sou seu servo. Gratidão. Queridos, com essa parábola, Jesus estava ensinando que a questão das recompensas está sob o controle soberano de Deus. Ele dá a quem Ele quer, como Ele quer. Muitos que ocupam posições de destaque, os primeiros, serão rebaixados. E outros que muitas vezes se encontram no final da fila, serão promovidos ao topo da fila. Os últimos serão e os primeiros serão os últimos. Meus irmãos, hoje nós temos ainda mais condições de compreender esse princípio. Sabe por quê? Porque em Jesus nós temos a recompensa eterna.
Porque é Jesus que nos recompensa com a salvação. Deus recompensa aqui na terra de acordo com a soberania, mas Ele transborda para quem Ele quiser. Só que a Bíblia ensina que o salário final, o denário de cada um de nós, o salário final que cada um de nós merece é o quê? Romanos 3 ensina isso. Pois o salário do pecado é a morte. Você sabe qual que é o nosso salário merecido? A morte. O nosso denário merecido é a morte eterna. Então, se nós olharmos na perspectiva correta, nós somos os que menos merecemos. Somos o último trabalhador contratado. Você e eu, você é o Yosef. Eu sou o Yosef. Você está se vendo como um dos primeiros ou como um dos últimos? Como alguém que merece recompensa ou como alguém que necessita da graça? Nós todos temos a tendência de nos comparar com os primeiros, certo? Porque aquele cara faz tudo errado e eu que sou correto, sou o primeiro, não me dou bem e ele se dá bem. Queridos, isso é enxergar as coisas como os primeiros trabalhadores estavam enxergando. Lembre-se de uma coisa: toda comparação, exceto uma, vem do inimigo. E talvez a essa altura você já está se perguntando, tá, mas qual é essa comparação então que não vem do inimigo? Qual que é a boa comparação? Eu explico com uma história para você. Já que estamos falando do contador de história, eu gosto de contar história. Se você é fã de futebol, alguém gosta de futebol aqui? Você é fã de futebol, tem mais de 30 anos? Tem, né? Então vai lembrar dessa história. Eu vou ler aqui uma notícia que aconteceu no dia 12 de abril do ano 2000. Talvez alguns mais fanáticos já saibam. Lembra o que aconteceu nesse dia. Ele era o craque do planeta, bicampeão mundial e ídolo da Inter de Milão. Pegaram de quem eu estou falando? Ronaldo Nazário. Tinha tudo para brilhar na final da Supercopa da Itália, depois de se recuperar de uma lesão que o afastou dos gramados por quase 5 meses. Estão lembrando disso? Mas o destino foi cruel naquele dia. Um som assustador ecoou pelo estádio. Era o joelho direito de Ronaldo, se rompendo após uma tentativa de drible. O atacante caiu no chão, gritando de dor e desespero. Os adversários e colegas ficaram chocados. Era uma lesão gravíssima. Ronaldo teve que passar por uma cirurgia e enfrentou 2 anos de recuperação. Muitos duvidaram que ele voltaria, mas ele provou que era o fenômeno ao liderar o Brasil na conquista do Penta, na Copa de 2002, está lembrando? Sendo o artilheiro da competição e o melhor jogador. Lembra disso? Queridos, um outro jogador, não tão famoso quanto o Ronaldo, viveu algo parecido. O ano era 2004, diretamente de Curitiba, torcedor do Paraná Clube. Tá, corta essa parte, vai. Direto para os campos do acampamento Palavra da Vida no Rio Grande do Sul. Para falar a verdade, um baita perna de pau jogando bola com os amigos, viu? Eduardo Nazário Troiman. Conhece? Já ouviu falar? Jogador bom. Naquele dia, esse grande jogador, na tentativa de fazer uma arrancada pela lateral direita, tromba inesperadamente com outro jogador, abre parênteses, do mesmo time, fecha parênteses. Todos naquele estádio, de mais ou menos umas 2 pessoas que tinha lá, fecha parênteses de novo, houve o estralo do joelho e o grito de dor.
Seria o fim da carreira dele? Sim, foi. Foi o fim da minha carreira como jogador de bola com os amigos, nunca mais. Mas, queridos, sabe o que eu levo até hoje com orgulho? Eu tive o mesmo tipo de lesão do Ronaldo. Sabe, eu precisei fazer cirurgia também. Sabe o que eu respondo quando as pessoas perguntam para mim? E a tua cirurgia de joelho, como que foi? Eu respondo, foi a mesma do Ronaldo. Sabe a lesão do Ronaldo? Eu tive também. Queridos, a lesão do Ronaldo elevou o status da minha lesão. A cirurgia do Ronaldo elevou o status da minha cirurgia. Não é mais qualquer cirurgia. É a cirurgia que o Ronaldo fez. Sabe de uma coisa? Da mesma forma, o sofrimento e a dor de Jesus elevou o status do teu sofrimento e da tua dor. O sofrimento de Jesus na cruz elevou o status do sofrimento. Hoje, quando nós sofremos perseguição, não é só perseguição, é um pouco do que Jesus passou. Hoje, quando nós sofremos, não é simplesmente sofrimento, mas é experimentar um pouquinho do que Jesus experimentou. Ele elevou o status do que é sofrer. Sabe qual a única comparação que nós podemos fazer? Quão parecido com Jesus eu sou. Quão as minhas atitudes têm sido parecidas no meio do sofrimento e da dificuldade com o meu Senhor. A única comparação que vem de Deus é essa. Qualquer coisa diferente de lutas, sofrimento e dor é graça de Deus. Foi Ele mesmo que ensinou que no mundo vocês passarão por quê? Aflições. Queridos, no texto que nós estamos estudando, a única comparação que podemos fazer, sabe com quem é? Com o último trabalhador. Aquele que foi alvo da maior graça. Não importa se você é jovem ou velho, não importa se você é saudável ou doente, não importa se você serve nos ministérios ou se você é membro da cadeira azul. No final das contas, o que vai contar é se você é discípulo de Jesus ou não. Queridos, nós somos o último a ser contratado, não o primeiro. Não somos o trabalhador que merece recompensa, mas o que recebe graça. Essa parábola, ela revela um mundo ideal, onde comparações não são mais necessárias, onde as recompensas são eternas, portanto justas, onde todos têm a chance de servir o mesmo Senhor. E o que você vai fazer diante disso? Qual vai ser a sua resposta hoje? Eu quero incentivar você a fazer algo em relação a isso. Nós vamos terminar de um jeito diferente. O meu desafio é que cada vez que você se pegar fazendo uma comparação, você vai se lembrar de uma frase. Você vai memorizar essa frase. A frase é essa: a recompensa que importa é a recompensa eterna. Quando você olhar para aquele carro bonito que o irmão comprou e você vai pensar, mas o meu não tá, nem para Uber serve. O que você vai falar? A recompensa que importa é a recompensa eterna. Quando você perceber que você não conseguiu aquela promoção que você tanto esperava, o que você vai falar? A recompensa que importa é a recompensa eterna. Quando você sofrer,
quando você for humilhado, quando você olhar para alguém que está prosperando e se sentir injustiçado, o que você vai dizer? Fala comigo, a recompensa aqui é a recompensa eterna. A recompensa que importa. Fala para a pessoa aí do teu lado. A recompensa que importa. Queridos, essa é a única recompensa que importa. O resto, o seu carro bonito, o seu trabalho fantástico, o seu dinheiro, vai tudo ficar. Mas no final, uma coisa só importa. Vamos falar uma última vez? A recompensa é a recompensa eterna. Você pode orar comigo? Senhor, nós estamos aqui para declarar ao Senhor que a recompensa que importa é a recompensa eterna. Senhor, ao olharmos para essa parábola, para a Tua palavra e perceber que muitas vezes o nosso egoísmo, Senhor, gera comparação e essa comparação, Senhor, gera falta de contentamento, Pai. Isso tira o foco daquilo que é eterno, isso tem criado uma barreira entre mim e Ti, Pai, entre os meus irmãos aqui, e a certeza, Pai, que a recompensa final é eterna e é ela que vale a pena, Pai, porque aqui nessa terra nós receberemos boas coisas, receberemos más coisas, Pai. Isso está sob a Tua soberania, sob a Tua mão. É o Senhor que determina, é o Senhor que dá, é o Senhor que tira, Pai, mas que possamos lembrar, Senhor, que a única comparação que nós podemos fazer é contigo, ó Pai, é com o Senhor Jesus, Senhor, e que ao declararmos agora que o Senhor é o alfa, que o Senhor é o ômega, que o Senhor é o princípio, que o Senhor é o fim, as nossas vidas estejam entregues a Ti. Que isso seja uma verdade na nossa vida, Pai, e que ao sairmos daqui hoje, e que durante essa semana nos lembremos, a recompensa que importa, Pai, é a recompensa eterna, é aquela que temos em Jesus, é aquela que realmente vale a pena. Nós oramos agradecidos, Pai, no Teu santo nome. Senhor Jesus Cristo, nós Te amamos e declaramos o nosso amor, declaramos que o Senhor é o alfa e o ômega. E assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. És o alfa e o ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Fica em pé. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. És o alfa e ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Tu és o alfa e ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Aleluia, aleluia, dá uma salva de palmas ao Senhor, glorifica Ele, amém.